Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu, o pastor Elbert, estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal Eta Glória, vamos alimentar a alma. E hoje de uma forma diferente, o nosso conteúdo hoje vai estar mais informatizado. Estamos aí aproveitando o momento, estamos ficando mais confinados em casa, então hoje vai ser um videoconferência. Então, hoje eu não estarei sozinho, estarei dividindo a tela, como vocês já podem ver aí, com o pastor, meu amigo, meu companheiro, pastor Eliseu Batista. Eu tive a honra de conhecer aqui na Bélgica. Inclusive, né, pastor Eliseu, nós já fizemos um vídeo aqui para o nosso canal. Quem não assistiu ainda, vale a pena assistir. Foi uma grande bênção. Aprendi muito com aquele vídeo, juntamente com o nosso pastor Eliseu. Então, pastor Eliseu, seja bem-vindo. É sempre uma honra estar falando da palavra de Deus com o Senhor. A paz do Senhor, pastor Elbert, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão ligados, conectados aqui neste canal. É verdade, nós tivemos a oportunidade de nos dirigirmos ao público que é seguidor fiel desse canal, inclusive eu sou um deles, e comentamos um assunto que foi de muito proveito, de muita bênção para a vida de todos os ouvintes. E agora, nessa época de quarentena, nessa época de reclusão, né, por ordens e decretos, nós estamos aproveitando também para estudarmos a palavra do Senhor e chegar até você com uma palavra de bênção para a sua vida. Glória a Deus. E estaremos fazendo algo importante, que é estarmos em união, procurando sempre aprender uns com os outros, abençoar uns aos outros, porque é isso que Deus requer de nós, que é a união, não a competição, disputando quem é o melhor. Nós, como crentes, como servos do Senhor, devemos estar unidos no amor fraternal que o próprio Jesus Cristo nos ensina. Não é verdade, pastor? Exatamente. Nós vamos utilizar o livro mais nobre, mais antigo e mais atualizado de todos os tempos, a palavra de Deus. Até porque, pastor Elbert, a Bíblia registra em João capítulo 1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, antes de todas as coisas existir, a palavra já estava lá. E a Bíblia nada mais é do que a própria palavra de Deus transcrita, não é? E revelada a todos nós. Então, nós vamos utilizar o livro mais antigo e também mais atualizado, porque Deus, ele é sempre de uma só forma, né? Eita glória. É a bússola, né, para nós. Aqui tem resposta para tudo que a gente precisa saber. Bom, vamos estar aqui, eu convido o pastor Eliseu, os irmãos estarão conosco vendo, ouvindo essa videoconferência aqui, estudando a palavra de Deus. Nós vamos estar lendo aqui 2 versículos de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículos de número 23, 22 e 23, e depois também conectado aí com o livro de Colossenses. Estaremos aí refletindo a palavra de Deus e permitindo, liberando aí o Espírito Santo de Deus para estar falando conosco. Atos, capítulo número 17, versículo número 22, diz assim: Paulo, de pé, no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vejo quão religiosos sois. Porque enquanto andava pela cidade, observei vossos santuários e encontrei até um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aquele, pois, que honrais sem o conhecer, é o Deus que vos anuncio. Glória a Deus. Aí o nosso amado apóstolo Paulo, o homem, o único que teve a ousadia de dizer: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, é realmente um homem de um caráter que Deus moldou depois da sua conversão na estrada de Damasco. E aqui, Paulo, na sua
segunda jornada missionária. Paulo foi levantado por Deus para pregar para os gentios, e aqui ele visita algumas cidades gregas, né, entre elas Tessalônica, Bereia, até chegar aqui em Atenas, né, a principal cidade da Grécia. E aqui ele não perde a oportunidade, como não perdia em nenhum lugar que ele estava, ele não perdia, pastor, oportunidade de levar o evangelho de Jesus Cristo. Paulo era verdadeiramente um discípulo, era verdadeiramente um apóstolo, né? Era um homem que tinha todas as credenciais para poder fazer manifestar a glória de Deus. Ele entendeu o seu tempo, entendeu o seu chamado, e ele não perdia a oportunidade, né? Sem dúvida. Eu aqui, para quem não leu o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, perdão, eu convido a ler depois, porque ali mostra que Paulo, onde ele ia com os seus discípulos, ele falava de Jesus, ele pregava sobre Jesus, e sempre quando uma pessoa é levantada para pregar o evangelho de Jesus Cristo, essa pessoa é perseguida. E Paulo, como eu disse antes, ele teve nas cidades aqui de Tessalônica, pregou o evangelho, ganhou almas ali naquela cidade, mas foram perseguidos, ele foi perseguido por judeus. O versículo número 5 do capítulo 17 vai dizer que foram judeus desobedientes que estavam perseguindo Paulo. Estavam com inveja da administração de Paulo e perseguiram ele. Paulo teve que sair desta cidade, foi depois para Bereia. Ali o povo de Bereia recebeu muito bem a palavra de Jesus. E depois Paulo foi para Atenas. E ali Deus abriu um grande leque para ele expor o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, para aquele povo, que até então, o pastor estava lendo que o povo da Grécia, eles até falavam que eles tinham mais santos, né, mais santos para serem adorados que próprios homens da cidade. Na verdade, nessa região aconteceu um fato, no ano 600 a.C., onde houve uma grande epidemia, assim mais ou menos parecido com o nosso tempo. Houve uma grande mortandade, muita gente, muitos corpos, né? Foi uma praga que veio sobre a região e muitos corpos foram dizimados, muitas pessoas morreram e a partir daí, automaticamente, é como mais ou menos tem se ouvido nesses últimos tempos, a orientação de alguns líderes dizendo assim, olha, clame, você que é cristão, você que tem o seu Deus, tem a sua fé. Houve alguns que até foram ao extremo de dizer para o ateu pedir para quem ele cresce e acreditasse. Porque, no fundo, a verdade é essa, né? Só o fato do indivíduo dizer que é ateu, ele já está confessando que ele acredita numa crença, numa teoria, em alguma lei, em algum sistema, em algum modelo. Então, nessa época, aconteceu a mesma coisa. É por isso que o cenário que Paulo vai encontrar, de ter essa quantidade de deuses aí, é justamente a fé de cada pessoa que representava. Por outro lado, também mostra o adultério espiritual que havia, não é? Uma multidão de gente cultuando, clamando a outros deuses que não eram o Deus verdadeiro. Mas lá no meio, né, alguém teve aquela brilhante ideia. Vamos colocar aqui um Deus que a gente não conhece, que ninguém aqui falou sobre ele, que alguém aqui ainda não encontrou, que deve estar por aí, esse outro que ninguém achou, e vamos fazer aqui um altar para ele aqui também, uma estátua aqui, para que as pessoas que não tiver Deus nenhum, né, pode ficar com ele aí como seu Deus, né? Esse é o cenário que Paulo encontra. Sem dúvida. E aqui a gente tem que verdadeiramente buscar o dom de discernimento, porque as oportunidades surgem e temos que estar sintonizados no Espírito Santo para que no momento que o Senhor nos abrir essa oportunidade, nós fazemos a obra, como o apóstolo Paulo fez aqui. Ele, então, aproveitando
esse ensejo desse santuário feito para o Deus desconhecido ali, ele começa a pregar Jesus Cristo e mostrar para aquele povo que existia um Deus que era o Criador dos céus, da terra, e que não mais vivia, o Deus que ele pregava não vivia em templos construídos por mãos humanas. Era o Deus que estava ali para abençoar a todos, sem fazer exceção de ninguém. Inclusive, o Senhor é misericordioso, a ponto que o apóstolo Paulo diz para aqueles homens que Deus não levava o tempo da ignorância, falta de conhecimento de Jesus Cristo, para aquelas pessoas que não tiveram ainda o privilégio de ouvir e saber de Jesus. Mas a partir daquele momento ali, o povo já estava ciente que existia verdadeiramente o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Eu acho isso maravilhoso, né? Essa atitude do apóstolo Paulo. Tem pessoas que, dependendo da situação, ele encontra uma razão para não pregar. Ele poderia, quem sabe, chegar lá, dar uma olhada e falar: poxa, tem tantos deuses aqui, esse povo é idólatra demais da conta, eu nem vou pregar aqui, não. Eu vou para outro canto. Mas aí a Bíblia ensina que Paulo falou: tem um altar aqui, é um Deus que eles não sabem o nome, essa é a minha chance de eu falar aqui, né? E já aproveitando também, Paulo entendeu, esse povo é devoto, esse povo quer adorar alguma coisa. Então, essa é a minha chance de explicar que eles podem adorar, mas adorar a um Deus de verdade. E aí ele entra devagarzinho, dizendo: olha, eu quero a atenção de vocês aqui, estou admirado, poxa, parabéns, vocês aí são muito dedicados, muito aplicados na sua fé, mas vocês já ouviram falar desse Deus aqui, dessa estátua aqui que não tem nome, aqui que não tem nada? Esse altar que foi levantado aqui? Pois é, eu conheço esse Deus. Na verdade, esse Deus é muito mais poderoso do que todos esses outros que estão por aqui. E começam a revelar quem é o Senhor. E aí está a beleza do Evangelho. Por isso nós temos um lema que é conhecido em todas as igrejas: e conhecereis a verdade, não é, de João, e a verdade vos libertará. E é um fato. É um fato. Então, Paulo chega com uma verdade que para eles era desconhecida mesmo estando entre eles, né? E começa a discorrer, a falar sobre a grandeza desse Deus, o poder desse Deus. E Paulo diz: eu temo a ele. E ainda usa algumas expressões de alguns poetas gregos, né? Para justificar o conteúdo da sua ministração, que, por sinal, trouxe muito resultado ali dentro daquela comunidade. Né? Sem dúvida, pastor. Inclusive, ele convida aos irmãos, às pessoas que estavam ouvindo ele, a se arrepender, porque esse é o evangelho de arrependimento genuíno diante da presença de Deus. E o apóstolo Paulo realmente foi uma pessoa de muita ousadia. Ele respeitava os lugares que ele ia, mas ele não deixava de falar a verdade. Às vezes a pessoa, por estar num país que não crê em Deus, ou num lugar que só tem ímpios, acha que ali é um lugar que não é para pregar a palavra, mas pelo contrário, é ali que nós devemos ser a luz do mundo, o sal da terra, e fazer a diferença, como o apóstolo Paulo fez. Até porque a palavra de Deus vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Exato. Como o mesmo, né, disse o versículo aí de Mateus 6,33, nós devemos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar, perdão, João 8:32, se me falha a memória. Isso. Porque muitos, pastor, têm até a verdade em casa, na cabeceira da cama, mas não adianta ter a verdade em casa se ela não tem o conhecimento dela. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso, Deus, ele levanta homens com graça, com sabedoria, com ousadia,
para estar revelando aí o conhecimento da palavra. E esse é o nosso chamado. Não é mesmo? É isso mesmo. Tem pessoas que têm um manual em casa e queima a geladeira, queima o aparelho de som, né? E queima o eletrodoméstico porque não lê o manual. Então, tem gente que tem a vitória, a bênção, a prosperidade, o milagre, a cura, a restauração, o refrigério, a paz, a alegria, aí em casa. O problema é que ele passa por ele porque é desconhecido. É um Deus desconhecido, é uma revelação desconhecida, é uma verdade desconhecida. Então, ele acaba não tirando proveito da graça, da oferta que Deus faz na pessoa de Cristo Jesus. Já em consonância, sem perdermos aí o princípio desta fala, nós, em consonância com o que Paulo mesmo escreve em Colossenses 2, versos 2 e 3, ele fala que os segredos de Deus, da plenitude, da sabedoria, do conhecimento, estão inseridos na pessoa de Cristo Jesus. Então, veja bem, lá naquela ministração do Areópago, estava exemplificado naquela estátua, naquele altar que foi edificado a um Deus que eles não conheciam. Já na revelação de Colossenses, Paulo está falando, esse segredo já foi revelado. Esse segredo já está declarado, agora já não tem mais essa necessidade da pessoa fazer matemática para descobrir onde é que está a verdade. A verdade é Cristo. E aí ele fala, todos os segredos, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, a plenitude desses segredos estão inseridos na pessoa de Cristo. E ainda, o escritor aos Hebreus diz no capítulo 1 e o verso 3 que Cristo é a principal imagem, é o reflexo perfeito, é como olhar no espelho, você vê Cristo, está vendo Deus. Você tem a imagem plena, perfeita do próprio Deus. Então, as revelações de Deus, da graça, do amor, do perdão, da restauração, da justificação, da substituição, que é comprar o nosso lugar, ocupar o nosso lugar lá no madeiro, Jesus fez tudo isso. E essa é uma verdade que nós, as pessoas, precisamos estar a par dela, justamente numa ocasião como essa, como nós estamos vivendo. Porque, às vezes, nós estamos confinados com Deus dentro de casa e não tiramos proveito desse relacionamento com Ele. E é por isso que muitas vezes nosso amado Jesus, através da sua graça, sua misericórdia, querendo que seu povo não se acomode, não fique na zona de conforto, ele cria situações para que venhamos ter, né, mais assim uma comunhão, uma intimidade, porque eu vejo o trabalhar de Deus aí nesta pandemia para toda a humanidade, tanto para os justos como para os ímpios. Os ímpios hoje, tem muitos ímpios que talvez nunca dobraram os seus joelhos para orar. Estão agora orando, pedindo misericórdia de Deus, às vezes nem sabendo orar, mas só de abrir a boca, Deus já começa a usar os seus lábios para clamar, para buscar misericórdia, porque é isso que Deus requer de todos nós, para os justos, para não se acomodar. Porque tem muito crente acomodado, achando que só indo aos cultos, aos domingos, e olhe lá, já está bom. Não, a nossa entrada para o reino de Deus não vai ser de qualquer forma. Temos que nos esforçarmos para entrar no reino de Deus. E acontece isso. E as oportunidades estão aí. As pessoas têm que ver sempre o bem, a coisa boa de cada situação. E não ficar reclamando e murmurando pela situação momentânea que estamos passando. Inclusive, pastor Robert, há algo impressionante nesses últimos acontecimentos. Por exemplo, quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver alguns acontecimentos específicos. Por exemplo, lá no livro de Juízes, tem pelo menos 6 ou 7 afirmações. E o povo procedeu mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. Às vezes, as pessoas pensam que Deus é tolo.
Paulo escreve também, Gálatas 6, verso 7, Deus não se deixa escarnecer. Ou, em outras palavras, de Deus ninguém zomba. É porque ele não se deixa ser zombado, ou escarnecido, ou criticado. E tudo que o homem semeia, o homem tem que colher. Então, veja bem, a justiça de Deus, ela não é inferior ao amor de Deus. E nem o amor de Deus é maior do que a justiça de Deus. Então, o acúmulo de erro, o acúmulo de falha, isso é em qualquer assunto que você quiser falar. Acumula uma quantidade de roupa para passar e você vai ter uma montanha de roupa para passar. Você vai passar horas passando roupa. Você acumula atividades lá no campo, deixa uma lavoura sem cuidar durante 3, 4 meses, 5 meses, você vai lá, o mato tomou conta de tudo. O seu trabalho vai triplicar, vai acontecer um desgaste muito maior. Todas as coisas que você faz, deixa acumular, você tem que trabalhar mais para recuperar. Então, veja bem, quanto mais longe o ser humano vai ficando de Deus, mais fácil fica para o inimigo trabalhar. Quanto mais você se afasta de Deus, mais o inimigo se aproxima. Não é Deus que se afasta, somos nós que nos afastamos de Deus. É o homem que peca, é o homem que falha, é o homem que faz. Eu coloco a mão no fogo, Deus não tem culpa de eu me queimar. Eu cometo uma falha, Deus não tem culpa dessas coisas. Agora, é uma consequência natural. Você põe a mão no fogo, o fogo te queima. É uma consequência natural. Alguém peca, as consequências vêm. Mais cedo ou mais tarde ela vem. Se você notar, vou falar uma outra coisa até asquerosa. Tem muita gente que bebe uma água de um rio sem ferver. Ele não sabe quantos animais mortos estão ali. Mais cedo ou mais tarde, esses animais mortos, ou essas bactérias, ou essas coisas que se proliferam ali, se multiplicam ali, ela vai causar algum dano em algum corpo. Entende? Por falta de cuidado. Então, o segredo para o povo é aproximar-se de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4, diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Agora, se a dinâmica eu chegar a Deus para Ele chegar perto de mim, logo a dinâmica ao contrário também é. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais afastado Deus está de mim. Automaticamente, quando eu me afasto de Deus, a sensibilidade espiritual diminui, o temor diminui, a reverência diminui. Automaticamente, se eu perco o temor, se eu perco a reverência, se eu perco a obediência aos princípios, logo eu quebro princípios, logo eu começo a praticar coisas que desagradam o coração de Deus. E Deus, como um pai, vai ter que fazer o quê? Punir. Então, a sociedade, nesses últimos tempos, pensa bem, há países que votou lei para tirar a Bíblia de dentro da igreja, das escolas. Não se pode falar de Deus. Nós não podemos pregar abertamente contra o homossexualismo, contra alguns tipos de pecados ou algumas outras coisas, porque é agredir a lei. Entende? Mas não é que a gente é contra essas coisas, é o que a Bíblia diz. Então, quanto mais tempo você passa sem fazer conhecidas as verdades de Deus, mais o homem vive na mentira. E Deus não anda junto com essas coisas. E aí é quando a justiça de Deus se aproxima e atinge a todas as pessoas. É claro que nem todos cometeram crimes ou pecados graves, dignos da justiça e o castigo de Deus vir. Porém, se eu estou no barco e a tempestade se levanta, o barco inteiro vai ser sacudido. E quem está dentro dele vai ter que passar pela mesma situação. Como Jonas, que está lá dentro do barco, ele é o problema. Mas todos os marinheiros estão pagando o preço por isso. Então, eu deixo eu lhe dizer uma coisa, meu amigo, e a todos vocês que estão assistindo essa programação, esse canal, essa oração, esse tempo de quebrantamento,
esse terror, esse medo que está no coração das pessoas e essa busca desesperada e até desorganizada por Deus, ela tem um benefício. Porque quando o homem clama, Deus ouve. Deus ouve. E a intenção de Deus é que você perca, desassocie a sua atenção daquilo que distrai você de Deus, para que você possa ter o seu foco direcionado à pessoa do Senhor, nosso Deus. Então, muito apropriado esse tema que você escolheu, não é? Essa quantidade de Deus e pouca efetividade. Um monte de altares levantados, mas uma oração sem direção, sem alvo. É uma oração sem um local. Por isso, Paulo falou, peraí, tem muitos altares aqui, mas isso não está produzindo nenhum resultado positivo. É preciso orar ao Deus verdadeiro. É preciso clamar ao Deus verdadeiro. E é isso que Deus está pedindo a esse povo, trabalhando nessa calamidade, que não foi Deus que criou, mas foi Deus que permitiu. Deus permitiu. Viu? Saiba disso. Não é Deus que criou o vírus. Deus está permitindo. Isso é coisa de gente. Mas Deus está permitindo para chamar a nossa atenção. Sem dúvida, pastor. Bem explicado. E a gente entender que hoje o ser humano está com medo, né? Está aí com pavor para como vai ser o futuro por causa de algo que eles nem estão vendo, né? Já dizem que é o inimigo invisível. Uhum. Não conhece, não sabe de onde vem, só sabe que pode gerar morte. Mas interessante é nós sabemos que nós temos um Deus que nos guarda, nos protege, e esse Deus, ele está com o propósito de abençoar a todos. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham vida eterna. E interessante que o povo está temendo algo invisível, muitas vezes teme ao homem, as coisas do homem deste mundo, mas esse vírus ou o inimigo humano só podem matar o corpo da pessoa. Aí eu vou até o livro de Mateus, volto um pouco para ler o versículo de número 28 de Mateus, capítulo de número 10. É importante para você, meus amigos, é importante para nós esta palavra. Não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Deus está chamando a atenção da humanidade. Nós tememos a Ele, que Ele que está permitindo essa situação, Ele que pode nos livrar da situação e nos livrar de um futuro, de uma eternidade que pode ser terrível para aqueles que não se prostrarem, aqueles que verdadeiramente se arrependerem a Cristo, que é o inferno, que é aí o seu corpo juntamente com a sua alma. Então, antes de você temer ao homem, antes de você ter medo deste vírus, teme a Deus, busque a Deus. Ele pode salvar a sua alma, ele pode salvar a sua eternidade, não permitir que você tenha uma eternidade no inferno. Aqui nós não estamos aqui para ameaçar ninguém. Jesus não ameaça com a sua palavra, ele nos orienta a tomar uma atitude, uma posição, uma escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Então, este versículo me chama muita atenção e me traz um temor a este Deus, a este Senhor Jesus Cristo, que pode fazer pior do que esse vírus. E é verdade. E a palavra, nesse contexto de temor, não é apenas ficar com medo de Deus. Temer a Deus é aceitar o domínio, a grandeza e o poder de Deus. Curvar-se diante da autoridade que está imposta sobre ele. Em outras palavras, é isso que o pastor Albert acaba de explicar com muita clareza. O vírus é poderoso, está matando gente para todo lado. Tem outros tipos de enfermidades que estão destruindo gente a vida toda. Mas Deus, ele
mas o vírus ou as enfermidades, ele pode apenas destruir o seu corpo. Ele pode matar qualquer pessoa, a mim, a você, que seja quem for. Mas até aí termina. A questão é, a partir daí, como é que fica a nossa eternidade? Como é que fica o nosso pós-morte? E vai acontecer, pode ter certeza absoluta. Se você acredita, vai acontecer. Se não acredita, vai acontecer igual. Vai acontecer igual. Entende? Então, o que acontece? O pós-morte é que é a questão. Agora, se eu peco contra Deus, se eu falho com Deus, se eu não me curvo diante de Deus, não só o vírus, ou a própria justiça direta de Deus a mim, porque não confundam que Deus é amor, mas que Deus não é justo. Deus é justo. Como eu disse, o amor de Deus não é maior do que a justiça de Deus, porque eles caminham no mesmo princípio. Aonde amor, amor. Aonde justiça, justiça. Entende? Então, o que acontece? Quando eu não me curvo diante desse Deus, aí ocorre um problema, porque tanto o vírus quanto a justiça direta de Deus pode ceifar a minha carne, o meu corpo físico, mas aí eu entro num problema de uma condenação eterna. E é aí que a palavra de Deus quer livrar você. Ele quer que você não fique com medo do invisível, mas que você tema a esse Deus poderoso, maravilhoso, que além de livrar você do vírus, ou da enfermidade, ou do mal, ainda pode garantir a vida eterna, que é a promessa mais nobre que o ser humano tem, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, essa é a oferta que nós, juntos, somados em várias partes do mundo, pregamos para todas as pessoas o amor de Deus, a graça de Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus. Esse Jesus em quem tem toda a plenitude, que eu e você precisamos conhecê-lo com mais profundidade, com mais intensidade. E aí a gente vai descobrir coisas extraordinárias que estão deixadas de lado e estão à sua disposição. Glória a Deus. Em 2 Timóteo, capítulo número 1, versículo número 3, Timóteo 2, segundo livro de carta de Timóteo, capítulo número 2, versículo número 3, vai dizer que se somos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Em outras palavras, é aquilo que o pastor Deus estava comentando da justiça de Deus. Deus, por ser fiel, ele tem que fazer a justiça com os justos e com os injustos. Os injustos, os filhos de Deus, devem passar pela justiça de Deus, como o ímpio também deve passar pela justiça de Deus. Porque o Deus é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Se ele for justo para uns e injusto para outros, ele está sendo infiel. E ele jamais vai ser infiel. Então, ele mostra aí a grandeza, né, e o caráter de Deus. É isso mesmo. Deus, ele não se curva diante de nada. Mas uma coisa a Bíblia diz. O salmista escreveu também no Salmo 51 que um coração quebrantado, um coração rendido, aí Deus não aguenta, não. Deus, se eu sou um rebelde, se eu afronto, se eu desafio, ele não tem medo disso, não. Ele nem mexe. Mas se eu me quebranto diante dele, eu posso ser uma montanha de fracasso, uma montanha de erro, uma montanha de falha, mas se eu me quebranto de verdade diante dele, aí Deus se volta para mim, ele se direciona para mim, porque ele tem que atender a um coração quebrantado, porque esse é o prazer dele, é quando o homem reconhece a necessidade de estar diante dele. Verdade, Deus é maravilhoso, ele, o coração quebrantado e contrito, realmente Deus não despreza. Estamos já, pastor Eliseu, chegando já ao fim dessa primeira nossa videoconferência, né? Creio que Deus vai nos dar mais oportunidade para fazermos mais, com mais convidados também. E, para concluir, eu gostaria de deixar minhas considerações finais e dizer que no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, está lendo aqui para os irmãos.
1 Tessalonicenses, capítulo número 5. Glória ao nome do Senhor Jesus. Versículo de número 17 e 18. Orai sem cessar e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, primeira coisa, orar sem cessar. Esta oração, essas campanhas de oração está acontecendo em várias partes do mundo. Que possamos continuar orando. Vai passar a pandemia, vai passar a tempestade, mas a oração continua. Temos que ser constantes, porque não devemos parar de orar. E em tudo nós devemos dar graças a Deus. Em tudo. Não somente quando vem as bênçãos, quando vem as conquistas, quando vem os livramentos, as curas, mas aqui a Bíblia nos deixa claro, em tudo devemos dar graças a Deus. Isso faz uma grande diferença diante de Deus, quando você agradece Ele pelo momento mais difícil que você está passando. Deixo o meu exemplo aqui. Sei que muitos que estão me ouvindo, estão me vendo, já tiveram uma perca na família. Eu perdi o meu pai. E ali, quando eu perdi meu pai em 2013, foi um momento mais difícil para mim, pastor Iseu, irmãos, de dizer, Senhor, graças a Deus por essa situação. Ali eu vi como Deus estava me provando se eu iria reclamar ou murmurar. Então vamos dar graças a Deus, que Deus se agrada disso e fica firme em nome de Jesus. Pastor Eliseu. Pastor Herbert, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de nós estudarmos juntos, conversarmos juntos um pouco aqui sobre a palavra de Deus. E a minha saudação a todos os irmãos, amigos, pessoas que estão vendo esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Faça isso. Não pare de orar. Uma das coisas mais nobres que existe na vida de um cristão é ele manter o seu relacionamento com o Senhor Deus. Em qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer acontecimento, ele ter desejo de estar falando com Deus. Então, que Deus guarde você, que Deus abençoe a sua família, que Deus esteja do seu lado nesse tempo e seja agradecido. Deus não tem culpa de nada. Por outro lado, é a graça, é a misericórdia e o cuidado de Deus que mantém eu e você aqui vivos. Se você está assistindo esse vídeo, é sinal de que Deus está guardando a sua vida e protegendo você. Então, que Deus abençoe, muito obrigado e que Deus permitir, vamos estar de volta. Amém, pastor Eliseu. Obrigado a todos que estiveram conosco nessa videoconferência. Se você puder, compartilhe em nome de Jesus, para que muitas pessoas possam também ser abençoadas, porque eu creio que eu, como pastor Eliseu, como você, meus amados irmãos, foram abençoados através da palavra de Deus. Amém? Pastor, da última vez que nós fizemos aqui o nosso vídeo no nosso canal, ficou faltando nós dois juntos falar o Eita Glória, tá bom? Então hoje nós vamos falar, após o 3, 1, 2, 3, nós dois vamos falar Eita Glória, tá bom? Ok. Tá ligado? Perfeito. Glória a Deus. Preparado? Firme. 1, 2, 3. Eita Glória!